Saudações, gente bonita. São 16 horas no lindo estado de Goiás, no céu mais azul do Brasil. Olha que coisa linda. Mas deixa eu falar para vocês o resultado de algumas reflexões e também de coisas que eu andei lendo, estudando. Ontem nós deixamos subentendidos que Israel não ia fazer nada de estúpido. Mas essa tendência não vai continuar indefinidamente. Vamos explicar por quê. Por um lado, o Estado ilegítimo ele enfrentou pela primeira vez em décadas um Estado nacional e perdeu. Pode usar os trolls que quiser, pode ir na minha conta no X falar merda, o que quiser, me xingar, não vai adiantar, pode xingar todo mundo. O ódio é quase apoplético que eles têm, os defensores, não vai resolver a questão. Eles perderam feio. A República Islâmica do Irã fez o que quis. O que deu vontade o Irã fez. Não usou aparentemente nenhuma arma muito moderna, nenhuma arma que eles não soubessem que o Irã tinha, certo? Então não apresentou nenhuma informação nova. Na verdade foi humilhante. Eles avisaram, com 8 horas de antecedência. Lançamos os mísseis e drones. Daqui 8 horas começa a chegar. É a nossa resposta. Tchau. Eles tiveram 8 horas. Mobilizaram a Força Aérea dos Estados Unidos, a RAF, do Reino Unido, mobilizaram a própria Força Aérea do IDF e não conseguiram nada. Eles abateram drones, mas os drones foram mandados para ser abatidos. O que os drones foram fazer foi recolher informação, certo? É isso que os drones foram fazer, recolher informação. Onde estão as bases do Iron Dome, dos 3 sistemas de defesa de Israel, que os 3 que fracassaram miseravelmente. De onde são lançados esses mísseis, qual o tempo de resposta, é eficiente ou não é eficiente. Todas as informações que o Irã queria e precisava, ele teve. Esse foi o objetivo dos drones. Os drones estavam sem carga. Nitidamente os drones foram mandados sem carga. Todos os drones foram mandados sem carga. Shihad 168, nem de longe é o modelo mais tecnológico do Irã. Nem de longe. É um dronezinho comum. O objetivo foi conseguir informação. E conseguiu. Agora, tem 2 coisinhas. O que foi mandado para destruir Ramona, na verdade não destruir, desabilitar, Ramona, e a outra base lá no deserto Negueb, que me deu branco, atingiu o alvo. E não adianta o Estado ilegítimo dizer que não atingiu, porque os próprios israelenses filmaram esses drones acertando. Uma bateria de 6, 4 conseguiu atingir o alvo. 2 foram abatidos pela defesa israelense, da melhor qualidade, defesa feita pelos Estados Unidos. Só conseguiu bater 2 de 6. E os outros 4 destruíram uma das bases. A outra base dizem que foi atingida por até mais mísseis. Mas o mais interessante é que os próprios iranianos, em momento algum,
citaram Jabal al-Sheikh, que foi exatamente a mais destruída. Eu fiquei pensando, cara, por que eles não citaram Jabal al-Sheikh, que é a que fica no Golã? Eu levantei uma hipótese. Jabal al-Sheikh, de fato, não foi destruída pelo Irã. Jabal al-Sheikh foi destruído pelo Hezbollah, não pelo Irã. E aí a gente tem que fazer aquela pergunta que sempre precisa ser feita: por que agora e não antes? Se Jabal al-Sheikh tornava um inferno a vida da Síria, do Líbano, do norte do Iraque, em toda aquela região onde atua o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e essas outras organizações patrocinadas por Israel e pelos Estados Unidos, por que só agora foi destruída? Olha, eu ouso com sinceridade, dizer que ela só foi destruída agora porque quem destruiu ela não foi o Irã, foi outro país. Jabal al-Sheikh irritava profundamente e causava muito desgosto e danos, não só, na verdade o Irã ela fazia pouca coisa, ela prejudicava a Síria e prejudicava muito um outro país, outra superpotência que protege a Síria. Então considera que os próprios iranianos não assumiram que foram eles que destruíram Jabal al-Sheikh. Então quem foi? O Hezbollah. Ok, foi o Hezbollah. Mas por que agora e não antes? Porque agora eles têm uma coisa que antes não tinham. Eu diria que é armamento de um terceiro país, que estava de saco cheio e falou: quer saber? Vamos aproveitar que está tendo uma barragem do Hezbollah e no meio da bagunça vamos estourar uma coisa que nos irrita. Então sim, eu acredito que Jabal al-Sheikh foi destruída a mando de outro país, não do Irã. Por isso que o Irã não assumiu a destruição. E faz muito sentido, inclusive se você pensa que foi a primeira a ser destruída, foi Jabal al-Sheikh. Foi destruída durante a parede de fogo do Hezbollah. Nenhum dos drones lançados pelo Hezbollah oficialmente atingiu algum alvo, a não ser 4. 3 acertaram bases de lançamento do Iron Dome. Aí não eram bem drones, né? Era outra coisa. Era aquela estrutura que nós vimos o próprio Irã ter. Funcionava como drone 99% do tempo. No momento final se desfazia da carapaça e descia com tudo. Então estava disfarçado de drone, mas não era um drone. Não no sentido clássico, que parece que no instante final o controle era por inteligência artificial. Falei, que país tem um sistema tão sofisticado? Opa, é o mesmo país que certamente estava muito ansioso para destruir Jabal al-Sheikh. E o quarto drone que atingiu, né? Foi exatamente o que destruiu a infame base do Estado Ilegítimo e dos Estados Unidos no norte das colinas de Golã, junto à fronteira com a Síria, quase do lado da torre de observação que os russos montaram. Interessante, muito interessante. De toda forma, falar, Leire, a confirmação, cara, vocês acham mesmo que um país que mente igual respira, mente sobre tudo, sempre vai confirmar
Isso nunca, 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 jamais. Mas a verdade é que ela não existe mais. Eu acho que daqui a uns dias, seja o Irã, seja o Hezbollah, vai mostrar as fotos. Eles vão esperar Israel negar. Quando Israel negar, eles mostram as fotos. E eu acho que Israel sabe disso e não vai negar, mas também não vai confirmar. Não criando espaço para que seja mostrado. Porque aí entra outra questão. O dano psicológico. O dano psicológico. Por 50 anos, desde Yom Kippur, o Estado ilegítimo só bateu. Bateu muito, bateu sempre e bateu doído. Por 50 anos. A impressão que tinha é que eles eram imbatíveis. E ninguém falava nada. Dessa vez, eles apanharam e adivinha, ninguém falou nada. Só que não falar nada nessa situação tem um significado completamente diferente. Ele certamente esperava que os Estados Unidos dessem um piti. Não deu. Não. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer não sei o que. Falar, cara, não vão. Se vocês fizerem, entendam que vocês estão por sua própria conta e risco. Igual nós comentamos ontem. Igual nós comentamos ontem. Não tinha condição do Estado ilegítimo reagir porque eles não tinham apoio dos Estados Unidos. Certo? Essa é a verdade. Eles não podiam contar com o apoio dos Estados Unidos. Pera aí. Tô tentando mostrar um lugar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Então, gente, ficou muito claro que o Estado ilegítimo, sem o apoio dos Estados Unidos, não é ninguém. O que ao mesmo tempo mostra que tudo que o Estado ilegítimo fez desde 1948, ele só fez porque contou com o apoio, a cumplicidade, a participação ativa dos Estados Unidos da América. Essa é a questão. Essa é a questão. Os Estados Unidos não foram um observador passivo. Foram cúmplices. O que quer dizer que a derrota do Estado ilegítimo significa também a derrota dos Estados Unidos da América. Para não falar da Europa, né? Do Ocidente inteiro. E a República Islâmica do Irã entendeu o que estava em jogo. Cara, tentem fazer qualquer coisa de estúpido e nós fechamos o Estreito de Hormuz. E a Federação Russa, na véspera, na antivéspera, disse: tentem fazer qualquer coisa estúpida com o Irã, que esse cometa que vocês viram passar 2 vezes em cima do Oriente Médio vai passar em cima de vocês. Todo mundo entendeu. E aí, o Estado ilegítimo teve que reconhecer a sua própria insignificância. Uma coisa é bater em criança, mulher. Outra muito diferente é enfrentar estados nacionais. O igual para igual, achei o lugar que eu queria mostrar para vocês. O igual para igual. Isso ele não conta. E aí a gente vai ter que discutir praticamente psicologia. Antes de ontem, hoje,
os aeroportos do estado ilegítimo estavam lotados. Não tem voo indo para lá, mas tem voo saindo. As pessoas estavam fugindo aos milhares. Ontem mesmo nós falamos sobre isso. Estavam fugindo aos milhares do estado ilegítimo. Claro, eles não são de lá. Não estão defendendo a própria terra, igual eles falam. São europeus. A terra deles é a Europa. Ou os Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Isso... Opa! Isso é... Não é isso que eu queria mostrar pra vocês, não. Era tipo uma igreja, cara. Uma igreja muito doida. Eu achei massa isso aqui, tá vendo? Olha que coisinha bonita. Essa primavera, com essa folhagem linda. Esse... Olha só que banquinho encantador. Cheio de flores. Olha o tanto que isso é bonito. Porque eu acho que a beleza, ela é basicamente graça. Sabe? Não custa fazer uma coisa bonitinha. Não custa. Ah, gente, eu queria mostrar um negócio para vocês, mas não tô achando. Ah, achei. Isso aqui é uma periferia do estado de Goiás, Brasil. Tanto que aqui é um bairro tipo de trabalhador, né? Mas preste atenção nisso aqui. A igreja evangélica Grão de Trigo. Olha aquelas bandeiras. Aquilo é Camboja, Índia, Nepal, Mongólia e Brasil. Vocês estão vendo? Olha lá, ó. Pera aí. Olha lá, aquelas bandeiras. Achei muito interessante mesmo, porque normalmente você tem aquela estética, né? Mamãe, eu quero fingir que sou judeu. Mamãe, Israel. A primeira vez que eu vi Nepal, Mongólia, Camboja, uma igreja evangélica, a Grão de Trigo. Cara, que lugar doido. Eu desconfio que a filha de uma prima minha frequenta esse ambiente. Quero especular, vou contar tudo pra vocês. Geopolítica da fofoca. Mas voltando, olha que isso aqui é bonitinho, gente. Fala sério. Oh. É claro que Brasil afora tem outros bairros da periferia talvez mais bonitos. Talvez. Porque isso aqui é muito capricho. Sabe? A classe trabalhadora é levada ao inferno pelo capitalismo, mas vejam bem, ela pode tornar a própria existência mais confortável. Eu gosto da beleza, sabe? Nosso prefeito é um homem que odeia árvores. Mas os locais onde a mão dele não tocou, tá cheio de árvores. Essa fruticultura é um show. E eu brinquei muito quando era pequeno nesse lote aqui, que agora tá fechado. Não sei o que eles vão fazer aqui não, mas é grande. É grande. Tomara que seja uma coisa boa, né? Tomara. Oremos. Mas enfim, voltando à geopolítica. A
situação psicológica de um povo acostumado a bater. E mais do que isso, a quantidade de vídeos, de depoimento, de reportagem que mostra o quanto eles desumanizam a população palestina, os árabes, os muçulmanos, o ódio profundo que eles são ensinados a nutrir desde criança contra os árabes e muitas vezes contra eles mesmos, porque eles, em sua maioria, originalmente eram árabes. Como nós falamos num tweet que até deu o que falar, o Estado ilegítimo é um projeto colonialista Ashkenazi, que trata os outros judeus como inferiores. Não é só o resto do mundo que é inferior. Os judeus não europeus são tratados como inferiores. This is how Israel erased the Arab-Jewish identity. White supremacy is deeply embedded into Zionism, even inside the Jewish world. Israeli writer Alan Mizrahi is the son of a Palestinian Jewish father and Moroccan Jewish mother. He spoke to us about the hostility Jews from the Arab world faced after the creation of Israel and the pressure they felt to abandon their culture and even the way they spoke. The humiliation Arab Jews experienced in Zionism is something they never experienced in their Arab countries, in Muslim countries. They never experienced white supremacy in Morocco or Iraq or Yemen. They only experience it here. 45% of Jews in Israel originate from the mostly Arabic-speaking countries in North Africa and the Middle East. Today they're called Mizrahi. Many left those countries after a rise in hostility largely sparked by Zionism and Israel's creation in 1948. But in Israel they faced hostility too. Zionism's early leaders condemned them for being too Arab, calling them uneducated masses and savage. They treated brown Jews and Jews from Muslim origins, from Arab countries, as inferior. When they arrived in Israel, Mizrahi Jews were placed in transit camps, then slums and so-called development towns, largely to provide cheap labor to Ashkenazi settlements. Arab Jews needed to unlearn Arabic and to unlearn their Arabic accents. I asked my mother, how come you didn't rebel against this? And my mother told me, you don't understand. When I was a young woman, the best compliment anyone could give me was, but you don't look Moroccan. Everything that was good was European and American and Western. The domination of Ashkenazi Jews in Israeli society also meant Mizrahi Jews inherited the trauma of the Holocaust. The experience of European Jews, of endless persecutions, and pogroms, and all this experience they went through, which Arab Jews didn't go through. They were told that the people that they had lived with and lived next to for all those centuries were now the worst enemies for many IDF soldiers who are ethnic Arabs, who are Arab Jews. When they are mocking those women who look and sound exactly like their grandmothers look, this is saying, look at how much I'm not an Arab anymore. Look at what I'm willing to do to show to you that I'm not an Arab. Alon says Israel's desire to carve out a European or Western identity ultimately works to erase Judaism's diversity and history. Jews were actual Semites, not white Americans telling you they are Semites. You had Jews in Morocco and Yemen, in Iraq, living in their places, in their towns, and praying in their synagogue for hundreds of years. This whole world of meaning is gone. And it's not gone because Germans came and destroyed it. It's gone because Zionism came. If you talk about the experience of Mizrahi Jews in Zionism, then Zionism explodes. Because if Jews are not allowed to be themselves in their promised land, then Zionism is a lie. If you have to hate Arabs the minute you set foot in Israel, then Zionism is a lie, because many Jews were also Arabs and spoke Arabic. Nós já explicamos sobre o que eles fizeram com as crianças dos judeus remenitas.
sequestraram, roubaram aos milhares. Os judeus iemenitas, que tinham a comunidade mais antiga do judaísmo em todo o mundo, foram todos levados para Israel praticamente à marra e viveram por anos em campos de concentração, trabalhando em serviço braçal para os sionistas europeus, os Ashkenazi. O que eles fizeram com os ladinos e principalmente com os judeus Mizraim, que são exatamente os judeus árabes, é uma obscenidade. E eu não vou nem falar quando eles descobriram comunidades de judeus em Uganda e na Etiópia. Esses foram até esterilizados. Esterilizaram as mulheres, que são cidadãos de terceira classe. Então, quando eu falo de projeto racista, não é só contra o que eles chamam de gentios, não. É contra qualquer judeu não europeu. É por isso que nós dissemos, eles não são um povo. Eles são europeus. Eles não são semitas. São poloneses, são alemães, são tchecos, são húngaros. São europeus, não semitas. Semitas são os palestinos. Os Mizraim são semitas. Eles não, eles são europeus. Correto? São europeus. E é nítido o ódio profundo que eles demonstram contra todos os árabes, inclusive os árabes que são judeus. Deve ser horrível crescer se odiando. E odiando pessoas que, bom, é a cara dos seus pais, dos seus avós. É quando isso passar, porque essa insanidade vai passar. Esse é o atual estado da anticivilização ocidental. É isso que os russos começaram a derrotar na Ucrânia. É isso que os iranianos irão derrotar no Oriente Médio. É isso que, de certa forma, o mundo precisa superar. Entendem? Eu espero que sim. E que vocês tenham uma ótima tarde. Fiquem bem.